Boa noite. Meu nome é Jorge Fernandes, sou administrador e criador do grupo Perguntas Poderosas e hoje nós estamos iniciando um novo projeto que é a Casoteca de Mediação, com a nossa querida Márcia Rosa, né, que apresentou um caso aqui para a gente. E eu vou já iniciar passando a palavra para ela e pediria que todos mantivessem seus microfones desligados. Márcia, a palavra é sua. Super honrada, boa noite, de ser a madrinha, né? Hoje é nosso primeiro, então assim, super honrada. Todo o espaço que a gente possibilita para a gente trazer reflexões, eles são sempre muito bem-vindos, né? Para que a gente possa trocar informações, ainda mais nesse trabalho que a gente faz, por vezes é solitário, e a gente precisa, não só solitário, como também mexe com muitas emoções, né? E nos traz muitos sentimentos desconhecidos. E poder falar sobre isso sempre é muito bom, né? Para a gente poder compartilhar essas nossas percepções. E estar com vocês, né? Super honrada, querendo saber por que eu estou do lado de cá, né? Falando, se tem pessoas tão capacitadas assim, que eu sou fã, que admiro a forma como vocês atuam. E a mediação formou isso, formou uma grande família, né? Trouxe muitas amizades. E eu sou muito grata por tudo isso, mas ainda está aqui começando esses trabalhos aí, idealizado aí pelo Jorge, proporcionando que a gente traga as nossas percepções, né? E esse caso que eu trouxe aqui para a gente inaugurar me chamou muita atenção, porque teve muitas questões importantes trazidas ali, que por mais que a gente tenha trabalhado em blocos, né, elas se complementavam o tempo todo. Então, eu tinha que ter era muito cuidado de contemplar esses assuntos que eram era muito difícil desmembrar. Vamos tratar só disso, ficava muito difícil, porque um fio puxava o outro. Era uma teia mesmo esse assunto. E esse me deixou foi um desafio muito grande, ao mesmo tempo me deixou muito feliz ter essa oportunidade de poder participar da vida dessas pessoas, né? E no resumo que eu mandei para vocês, está ali fiel o que aconteceu, né? E não tem como vocês saberem, né, que quando chove, a gente faz mediação, não só um caso ou outro. Então, era um dia que chovia muito, era uma sala diferente, não foi no tribunal, foi uma mediação particular, uma sala diferente. Eu sempre gosto quando eu tenho a possibilidade de fazer com poltronas, né? Todo mundo assim super bem acomodado. E já fiz em vários outros modelos, até sentada na calçada, mas quando a gente tem essa possibilidade é muito bom. E como chovia muito, eles chegaram separados, né? Porque eles já estavam vivendo separados, e chegaram encharcados e assim, chovendo, guarda-chuva que abre com vento, e trânsito, então, tudo aquilo já veio, o assunto, tudo já veio irritando muito. Chegou primeiro, vou chamar João e Maria, né? Dessas pessoas, um nome fictício. Chegou primeiro João, e eu falei assim, nossa, eu acho que o primeiro que eu posso te oferecer é uma toalha. E daí ofereci papel toalha, depois tem uma toalha de pano, aqui a gente tem chá, tem café, fica à vontade. Ela chegou em seguida mais irritada ainda, quando deu de cara com ele, né? Aí já tive essa percepção. Esse primeiro encontro já demonstra algumas possibilidades, né, desse cenário, e a surpresa, porque eu acho que ela queria chegar primeiro. Ela falou, corri muito, né, para estar aqui. E aquela situação, então, que ninguém sabe o que fala, se cumprimenta. Então, falou, vamos tomar café, vamos enxugar, quer que eu veja se tem um secador, alguma coisa, quer trocar de camisa, pode tirar o sapato, ficar à vontade. Vamos esperar um pouco, porque assim, pegar a chuva, para a gente, né, sentar para conversar, tudo é muito ruim, que a gente não gosta. Aí ficou esse contexto de chuva, de tempo, para dar uma quebrada nesse gelo, né? Então, ficamos assim, uns 10, 15 minutos falando da natureza. Enxugando e tomando chá, eu falando sobre as propriedades do chá, e daqui a pouco outro chá mais gostoso ainda. Então, isso aí
já foi legal para dar um quebra-gelo, né? Entramos aí, pessoal, já convidar vocês para a gente para uma sala, vocês vão me dizer se o ar-condicionado está bom, está ruim, porque eles estão molhados, e aí vamos sentar, e eu não coloquei nada, às vezes eu coloco alguma coisa na minha cadeira e não tinha nada ali, eu estava com um bloco na minha mão, e eles sentaram, só que as 3 poltronas eram em círculo, né? Então, ou eu vou ficar do lado, ou eu vou ficar de frente, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eles iam ficar próximos de qualquer forma. Então, eu vou falando, eu vou relembrando, é muito interessante. E aí se sentaram próximos, acabaram sentando do lado do outro, por eles mesmos. E começaram a trazer as suas questões, mas muito assim, foi muito tranquilo, que a gente começou a falar nesse contexto do chá, né? E aí comecei a falar, nossa, o chá tá outra coisa boa, né? São todos sabores, às vezes nem dá importância, que é chá, mas faz uma diferença do chá de camomila, do chá de hibisco, né? Para o chá de manjericão, para o chá desse, se a gente for prestar atenção, é uma água quente com uma erva, mas que tem sabores diferentes, né? Causam sensações diferentes, por mais que a gente queira minimizar assim, o poder do chá. Eu nem sou nenhuma conhecedora do chá, eu sei que tem pessoas que estudam, como estuda sobre vinho, né, que tem essa possibilidade, mas o chá me traz assim, esses lugares, né, dependendo do sabor que eu estiver tomando, me traz para outro lugar. Né? Eu, por acaso, escolhi esse chá aqui de manjericão. Vocês escolheram que chá? E aí os dois escolheram o mesmo chá. E daí foi uma porta maravilhosa para a gente começar a conversar. E dessa coincidência dele ter escolhido o chá, e eles estavam segurando a caneca, olharam e falaram Jasmim. E aí quando o outro falou Jasmim, eles só olharam. E eu falei assim, nossa, que coincidência, a gente tinha um monte de chás ali e não estavam nem sendo identificados, né? Não estava assim grande essa identificação. E que coincidência, o meu, por acaso, é vermelho, chama mais a atenção, de vocês é mais transparente, uma cor mais fraca, né? Coincidência que vocês escolheram o mesmo chá, o mesmo sabor. Tem outras coisas nesse chá que vocês gostariam de trazer, dessa possibilidade de vocês terem escolhido o mesmo sabor? Tem mais coisas que a gente pode conversar aqui. Isso foi muito bom, porque deu uma quebrada em mim e neles também, né? Então, ali eu percebi que a gente já formou um todo. E isso me deixou muito tranquila quando a gente conseguiu harmonizar esse grupo de trabalho, né? Se eu posso falar assim. Isso me trouxe muita tranquilidade, que estabelecemos uma mesma sintonia. E ficou assim alguns segundos assim para ver quem ia falar primeiro, e começaram a trazer a sua questão. Um casal que foi casado durante aproximadamente uns 15 anos, tinham 2 filhos menores, né? 10, 12 anos, também tinham 2 cachorros. A gente conversou depois bastante sobre o cachorro quando teve essa possibilidade. E eram sócios de uma empresa. E não queriam mais, a separação já era decidida por eles. A questão que eles traziam para discutir era quanto aos alimentos, né? Quanto à educação, alimentos, a gente pensar no processo judicial, pensar aqui no nosso trabalho. A educação, a questão maior ali era todos os aspectos que envolviam a educação, os dogs também, que precisavam ser acolhidos também nessa convivência, e a empresa, como é que eles iam fazer? Era uma pequena empresa, mas tinham, salvo engano, 12 funcionários. Então, 12 famílias ali que precisavam ser assistidas. Só que eles não queriam mais continuar como sócios, e também um não tinha dinheiro para comprar a parte do outro,
ficou uma discussão grande ali de trazer uma pessoa estranha. Essas coisas não eram muito bem recepcionadas nesse contrato, ainda mais que era um contrato de uma sociedade entre marido e mulher, então acabam não se planejando, né? E nessa discussão toda da discussão de conversar, né? Ela estava se caminhando assim, sempre muito proveitosa, né? Com muita emoção, mas muito proveitosa. Então, como é que vai ser? Dos alimentos, quando que vão ficar, como é que vão ficar, dos cachorros, da empresa, que eu não quero ficar com a empresa, então, mas você vai ficar um tempo, vou te passar uma procuração, vou procurar vender. E as coisas estavam indo, tanto é que eu fiquei ali, como diz o Vesula, né? Biodegradável, né? Daquele aprender com uma juíza, né? Eu gosto sempre de trazer esse exemplo dele. Eu sempre esqueço o nome da juíza. E veio a cereja do bolo, quando um deles, eu estou indo embora fora, uma oportunidade de um trabalho, então você fica com a empresa, isso já estava decidido, mas a novidade foi que era um suposto convite que se tornou realidade, e eu quero levar as crianças porque isso é uma oportunidade delas crescerem, vão ter um outro tipo de educação, vão ter um outro tipo de cultura. Isso vai ser muito importante para eles, para a educação deles, para a formação deles. E aí a gente voltou para o estágio inicial, talvez antes da chuva, porque isso foi muito doloroso para os dois, trazer essa conversa. E como estava sendo muito doloroso para os dois trazer essa conversa, tudo aqueles que eles já estavam conversando, elaborando possibilidades, foi colocado tudo dentro desse relato. Então, assim, não tem mais, não tem o valor que a gente decidiu, a empresa não é problema meu para ficar, que 12 famílias, né? E a gente vai multiplicando, são as famílias, são os funcionários, são as famílias, o entorno, né? Todo mundo perde. E então a gente vai ter que pensar em outra possibilidade para discutir. E aí foi a pauta que trouxe o dilema e vários encontros para a gente poder discutir e várias questões que foram muito dolorosas trazer ali. E, nesse momento, eles ficaram muito rígidos nas suas posições, trouxeram muitas mágoas, muitas negações. E o meu chá, que em algum momento trouxe esse bem-estar, virou um leite derramado, né? E eu queria convidar vocês para a gente pensar nesse caso. O que vocês acharam disso até aqui? Se é essa proposta sua, Jorge? Eu achei esse caso ótimo. Peço às pessoas para se inscreverem aqui na sala de bate-papo, porque eu e Márcia conversamos que é importante a gente respeitar horários, enfim, ter uma certa disciplina, né? Então, quem quiser comentar o caso nesse primeiro momento está aberto aí. E eu vou começar, Márcia, assim, fazendo algumas reflexões, né? Sabe que você me chamou a atenção como é que uma chegada pode ser tão rica de aspectos, né? Fiquei imaginando a chuva, o chá, as pessoas chegando, né? E você, de alguma maneira, ali já começando a tentar tecer o fio desse novelo, né? E muitas vezes a gente não dá muita importância a esse momento, né? Talvez está mais preocupado em sentar as pessoas e botá-las para falar. E houve ali um enredo, é quase uma história, né? Se você parar para pensar, essa chegada é um dia que não é muito agradável, dia chuvoso, as pessoas chegam esbaforidas, guarda-chuva lá meio capenga, e a história do chá, né, que é um contraponto à chuva, porque a chuva muitas vezes lembra o frio, né? E o chá vem no sentido de trazer um aquecimento e também umas certas angústias, né? A minha angústia como pai e aquelas perguntas, né? Como assim? Como assim?
você vai levar os nossos filhos para outro lugar e me deixar sem eles? Como assim você não se preocupar com a vida de 12 pessoas? Né? E aí eu estou me colocando não na posição de mediador, mas na posição de participante da mediação, e me deu uma angústia danada. Mas eu vou encerrar minha fala aqui, se você quiser complementar, e depois a Adriana quer falar. Então, a gente vai Eu abrir também para ela. estava assim, tá, Jorge? Eu também me senti assim como você. Eu estava fazendo parte ali mesmo, eu estava ali mesmo com ele. Então foi muito angustiante também para mim. E por isso que foi um caso assim que me ensinou muito. Não tem como a gente não sentir essa atmosfera, né? E a gente discute tanto, né? Eu acho que já é até pacífico isso para a gente, quanto a neutralidade, a imparcialidade, né? Que não tem como é que eu vou ser neutra com uma questão dessa, né? Eu tenho que ser imparcial. Mas neutra não fui nada, que bate um coração, né? Foi difícil escutar que dali todo mundo tem razão, né? Todo mundo precisa ser atendido ali. Então eu também estava com essa mesma angústia. Mas vamos ouvir aí a Adriana. Adriana, por favor, fique à vontade. Oi, tudo bem? Eu Adriana. adorei a história. Eu queria, enfim, primeiro comentar um pouco a mesma coisa que o Jorge falou. Mesma coisa não, mas, enfim, como essa ambientação inicial. Primeiro, como a gente nunca sabe que caminho a gente vai caminhar, né? Isso vai se dando porque as surpresas vêm a todo tempo, né? A primeira foi uma coisa casual da chuva, que acabou facilitando criar esse clima, né, desse chá, que foi assim um elemento agregador, né, da equipe, de você, até de você, porque às vezes a gente também está um pouco assim ansioso na hora de receber, e aí Com quando tem certeza. uma coisa assim que quebra e que a gente mesmo fica, isso ajuda a gente a ficar mais horizontalizado com eles e a ficar mais à vontade, né? Então acho que esse clima inicial que você conseguiu construir foi bem legal. E também assim, como que na mediação é tão curioso isso, às vezes você vai indo, parece que a coisa vai evoluindo, 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 e aí, de repente, uma coisa entra e aí você volta tudo para trás. É muito assim, né? Não é um processo. E não é que assim, volta para trás, mas às vezes inviabiliza, às vezes não. Mas o que eu quero chamar a atenção é que não é um caminho também em linha reta, né? Não é uma coisa que você vai conseguindo conquistar, 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 e, de repente, qualquer coisa, qualquer descuido, qualquer novidade pode trazer a gente ter que andar passos para trás para depois poder retomar o passo e voltar novamente para frente. Eu fiquei curiosa de saber duas coisas. Uma, eu li o caso antes, mas eu não me lembro, acho que você não falou, se isso é uma mediação pré-processual ou se isso já foi uma mediação judicial, que eu acho que também faz muita diferença, né? Quando, não sei quais daqui são mediadores judiciais, mas quando a gente pega um caso que já está judicializado, em geral, muitas vezes, o conflito já está muito instalado, né? E acho que faz uma diferença se a gente consegue entrar antes de um processo, com os dois querendo, por mais difícil que seja, chegar a um combinado que seja bom para todos, né? Aí fiquei curiosa um pouquinho de saber se foi uma mediação extrajudicial ou se foi judicial. Foi uma mediação extrajudicial. Interessante você falar isso, que eu podia ter comentado na resenha, né? Mas que bom que você perguntou. Eles já estavam cada um com um advogado, que eram amigos, né? Um advogado amigo, o outro advogado amigo. E os advogados começaram a se ligar, e eram advogados que conheciam a mediação. Um conhecia, participou de algumas como advogado, o outro era mais da arbitragem, alguma coisa assim. E eles falaram, cara, vamos pensar
em outra possibilidade, porque tem um monte de coisa aí que você resolveu, acho que a gente pode optar pela mediação. E aí pensaram numa outra pessoa. E essa outra pessoa foi um mediador, ele fez a pré-mediação. E aí ele fez um convite, olha, os advogados de vocês me pediu para conversar com vocês, e isso ele já tinha conversado comigo antes. Eu queria fazer uma proposta para vocês, e explicou como é que se processava a mediação. Então, o meu trabalho hoje aqui vai ser falar para vocês como é que funciona a mediação, para esclarecer todas as dúvidas para vocês. Então, aqui, eu sei tudo, né? E eu vou encaminhar vocês para outra pessoa para fazer a mediação. Então, todas as dúvidas vocês vão tirar comigo agora do que vai acontecer. E vai ser um outro profissional que vai fazer esse trabalho de mediação. E ele já tinha me convidado antes. Ele disse, Márcia, o que você acha? A gente faz junto, eu faço a pré. Eu disse, pô, vou adorar. Como é que você quer fazer? Não, então eu prefiro fazer a pré-mediação. Você que está mais acostumado faz, ainda mais que tem uma empresa envolvida, então acho que vai ficar mais legal e eu faço a pré-mediação. E foi ótimo, assim, mas começou pelos advogados. Você fez a mediação sozinha ou você atuou com a mediação? Eu fiz sozinha. Teve uma questão que eles, quando estavam conversando com esse outro advogado, eles gostaram muito. Isso foi muito bom também. E ele falou assim, olha, ele contando para mim, eu fico super lisonjeado se vocês terem gostado de tudo que eu falei aqui, e tenho certeza que vocês estão gostando, porque eu tenho essa possibilidade agora de falar tudo para vocês. Então, por isso que vocês se envolvem mais comigo. Eu achei lindo esse discurso dele, porque agora eu sei tudo, posso me meter em tudo, posso falar tudo. Por isso que a gente chama de pré-mediação. E vocês vão adorar também a mediação, que ela vai ter uma outra postura com vocês. Ela já não sabe nada. E eu agora estou sabendo tudo com vocês. E quando vocês forem para lá, também não está sabendo nada. Eu só falei para ela as pessoas que eu vou encaminhar e assuntos administrativos que a gente tratou. Nenhum assunto do conteúdo que vocês estão trazendo. E caso vocês, por algum motivo, não se sintam à vontade com o que eu estou indicando para vocês, vocês podem... aí ele explicou, falei para vocês encerram a qualquer momento sem dizer nada. Vocês podem falar, a gente não quer continuar, e a gente pensa no outro profissional, isso aí é comum para a gente, vocês não precisam se preocupar. E eu achei assim que a participação dele, dos advogados foi maravilhosa, e a participação dele assim, foi assim, 50% de tudo que aconteceu dali. Ele foi muito... Eu ainda falei, não sei como é que você não trabalha mais com mediação. Ele, não é muito minha praia, é totalmente sua praia. Aí ele falou assim, não, é totalmente a minha praia porque na pré-mediação posso falar tudo, posso me meter em tudo, né? Eu posso fazer até mais dar mais alguma sugestão, olha, vamos... Porque eu sei tudo ali, porque eu estou explicando para eles tudo, como é que se processa, eles vão me contar tudo, eu vou dizer para eles, pô, conversa isso lá, traz isso aqui. Então, assim, é completamente diferente quando for atuar na mediação, que eu acho que você gosta mais, de repente, mais do que eu estou fazendo aqui na pré-mediação. Eu falei, a gente da próxima a gente troca para ver como é que fica. Então, foi muito bacana esse envolvimento de todo mundo, sabe? Mas eles não tinham ainda um processo judicial, mas já tinha assim, praticamente as petições prontas, os advogados conversando, os advogados tiveram essa... Não vai fluir. Só que a gente pode fazer uma coisa muito melhor. Isso aí foi indispensável para o deslinde da questão que eles trouxeram. E grata por você fazer essa pergunta que eu podia ter colocado lá no relato. Isso é muito importante. Gente, vamos nos inscrever lá no bate-papo e aproveitar esse momento aqui com a Márcia para tirar tudo aí, espremer ela aí, falar do caso e vibrar com ele. Agora nós temos a nossa querida Glorinha Sueli, que quer falar. Ai, minha linda. Não, porque eu estava aqui até me vendo em outras mediações, né? Me lembrei muito... Ainda mais que nós fazemos mais mediação extrajudicial do que mediação judicial, né? Nós estamos sempre mais na mediação privada, e são esses elementos surpresas, né? Que acabam, às vezes, com toda a nossa técnica, tudo que nosso potencial de mediador, né? De gestor, porque agora eu nem me identifico mais como mediador, agora eu sou gestor de conflitos, né? Porque a mediação começou a ter uma
uma outra conceituação, né? E eu agora estou mais ligada nessa parte de gestão. Eu acho que, inclusive, acho que foi até há muito tempo atrás, daquelas reuniões que a gente fazia lá no Sebrae, que você já falava nisso, né, Márcia? Você e a Luísa já falavam isso. Olha quantos anos tem isso, aquelas nossas reuniões no Sebrae, que você já falava isso, que já deveria mudar para entender que aquilo é uma gestão, o mediador está fazendo uma gestão. E assim, lógico, com todo o nosso tempo, né? Só a GIA já tem quase 15 anos aí no mercado. E eu agora, uma coisa que você estava falando, e me veio a cabeça, agora lá como norma na Câmara, na GA, nós não fazemos mais nem a primeira sessão, não é nem mais a pré-mediação, a primeira sessão em conjunto, para o mediador não cair nessa... Eu não sei o que eu faço agora com essas informações que estão surgindo, né? Então, eu sempre, agora já é uma prática nossa fazer o atendimento individual para a gente poder captar tudo isso. Ele poderia ter dito isso para você. E eu tenho trabalhado muito, muito, muito com plano de mediação também. Mas o que eu queria perguntar foi que uma coisa que eu não entendi. A mediação, ela teve adesão, ela continuou, foi interrompida nessa sessão, você agendou, você ainda está em processo essa mediação? O que aconteceu? Porque eu faço muita mediação, com mediação de solução de casamento de empresa, né? A ideia é essa, que vocês façam todas as perguntas. Então, isso, então ela termina, Glória, que eu te interrompi. Você perguntou? Sim, perguntei. Não, a pergunta seria essa, se a partir desse elemento novo, né, primeiro, assim, eu sempre falo, né, que a gente sofre muito isso, então sempre eu tenho feito mais o atendimento, se isso também não seria uma ideia, né? Na mediação judicial a gente não pode escolher isso, apesar que eu quase não tenho feito, mas na mediação judicial a gente pode adotar, né, as normas da Câmara, né? Então, se não teria sido uma primeira, até como uma ferramenta, né, a sessão individual já no acolhimento do relato do caso. E a segunda é isso, se depois de tudo isso, que realmente foi um elemento que dá uma rasteira no mediador, em todo o plano que ele estrutura, né, da pauta dele, se teve adesão e se a mediação está em prosseguimento. Então, a gente... isso foi logo na primeira sessão, que foi uma sessão relativamente longa, a gente estava quase 3 horas ali conversando, e foi nas 2 horas ali de falar um monte de coisa que... Mas 1h40, mais ou menos, estava elaborando, foi quando surgiu isso. E aí eu gosto muito da catarse, eu gosto muito que as pessoas falem tudo que estão com vontade de falar. Então, eles ficaram bastante tempo ali fazendo aquelas transferências do que estava sentindo, culpando o outro. Eu achei muito importante que eles trouxessem tudo que estava preso aqui dentro. E como eu fiquei um tempo em silêncio, eles ficaram falando muito, chegou um momento ali que eu acho que eles se sentiram incomodados por algum motivo, assim, não sei. Fico pensando assim, poxa, eu estou discutindo, ninguém vai pedir para eu parar de falar, vamos falar baixo, ou para de falar, vamos nos ouvir. Então, eu não falei nada, eu deixei, e eu ainda ficava assim, com um copo na mão, mas eu não tinha nem mais chá ali. E por algum motivo, eu estava com um copo ali, assim, esse não foi de propósito, né? Eu estava segurando o copo, e aí, de repente, a conversa deu uma freada aqui, outra freada aqui, uma freada ali. E aí um deles virou para mim e falou assim, é para buscar mais um chá? Aí eu perguntei, você quer mais um chá? Aí ele falou assim, então eu vou trazer mais chá para você e trago para você também. E ele levantou para trazer mais chá. Nisso que ele levantou, eu continuei indo em silêncio. Ele levantou, só deixou a porta aberta, eu continuei em silêncio. Ela também continuou em silêncio. E eu não sei por que eu continuei com a minha canequinha aqui segurando. E ela ficou um tempo assim, olhando para a caneca, assim.
Não sei se a história do chá naquele momento trouxe alguma referência a ela, nossa, coincidência do chá, desse discurso do chá, quantas coincidências na nossa vida, tem que ter um porquê da gente estar aqui, não sei, estou lucubrando ali o que pode ter passado no momento na cabeça. Ela ficou em silêncio, também fiquei em silêncio, ele voltou, trouxe chá, e falou assim, só não sei se eu trouxe o mesmo. Não, ele falou, só não sei se eu trouxe o mesmo. Eu falei, para mim tá ótimo. E continuei ainda em silêncio naquele momento, e foi quando ela falou, o que a gente faz daqui para frente? Porque a impressão que eu tive que as coisas iam se resolveriam, né? De uma outra forma, mas que se resolveriam. Aí eu devolvi a pergunta para ela. Como é que é isso para você, das coisas se resolveriam? Qual é essa tua sensação desse entendimento? Não, eu quero que as coisas realmente se resolvam. Mas eu estou vendo aqui uma nota só. Eu não estou vendo aqui uma possibilidade da gente compor, eu estou vendo uma nota só. É isso e isso. Eu devolvi de novo para ela. Esse é o seu sentimento? De que é uma nota só? Esse é o meu sentimento. Aí eu continuo olhando para ela, e aí ele começou a conversar com ela que não era de uma nota só, que era uma oportunidade, e que ele estava dividindo agora com ela, já que a gente agora está separada, a gente não tem mais uma vida em comum, e eu não tinha por que dizer isso para você depois. Então, estou relatando isso agora. Estou relatando isso agora. E continuaram discutindo mais do motivo de não ter contado antes do que da história realmente da viagem. E aí eu aproveitei essa deixa e falei, o que vocês estão trazendo aqui agora? Nessa fala de vocês, que vocês gostariam de compartilhar. E aí ela trouxe a da falta de confiança. Como é que eu posso confiar nele? Então, a questão que você está trazendo agora é a questão da confiança. Então, ainda não... Já deixou de ser um pouco a viagem, voltou mais um pouco para a confiança. E ele falou, para mim também é a mesma coisa. Por isso que eu não te contei. Eu não posso confiar em você. Então, o que a gente está tratando agora é da questão da confiança. E aí eles restabeleceram que seria essa a pauta da questão da confiança. Então, não se falou mais em alimentos, não se falou mais em convivência, não se falou mais em empresa, não se falou mais na viagem posterior, a pauta passou a ser confiança. E aí, dali veio bastante coisa bacana que eles precisavam falar. Da questão de confiança, questão passadas, que eles precisavam exteriorizar sentimentos que estavam ali perdidos, que eles precisavam trabalhar nessa questão da confiança. Isso foi muito rico. Isso foi muito rico. E aí eu tive a opção de que eu só vou interferir quando eu perceber que eles realmente estão cansados de falar essa pauta da confiança. Quando eu percebi que eles realmente estavam cansados, pessoal, olha, a gente está passando um pouquinho de 3 horas, quero saber como é que é isso para vocês. A gente tem a possibilidade, né, vocês conversarem isso na pré-mediação, daí a gente ter outro encontro, e a gente vai combinar aqui quando é que a gente vai fazer esse encontro, se vocês assim desejarem continuar com essa conversa. E aí eles quiseram continuar com essa conversa, a gente marcou um segundo encontro, e eu adoro fazer trabalho de casa, né? Eu adoro deixar ser uma atividade para eles fazerem. E aí eu acho que eu gosto, então eu vou ficar fazendo para o outro. E aí eu perguntei para eles, posso convidar vocês para a gente fazer uma atividade? Ainda mais que vocês têm filhos, idade escolar, né, pré-escolar, então isso aí está bem familiarizado com vocês, da gente levar um trabalho para casa, da gente pensar nessas questões que trouxemos durante essas 3 horas que a gente ficou aqui, fortemente na questão da confiança. O que é confiança para vocês? Né? Vocês tragam mais elementos sobre essa questão da confiança. E a gente pode fazer alguma coisa breve, uma pauta breve, topar e fazer uma pauta breve. E aí eu fiquei assim, pensando, desço junto ou não desço junto? Né? Então, quando eu fui andando com eles para
não, vou desligar aqui a luz, vou avisar que eu vou sair. Eu fiquei esperando assim, para ver se eles conseguiriam sair juntos ou se eu precisava ainda colaborar. Não precisei, eles dali já saíram, mas sem conversar, um no telefone, o outro mexendo aqui, não, não, então, eu estou vendo aqui agora que eu vou comprar o que ele me pediu, alguma coisa assim das crianças. E desceram. Essa foi a nossa primeira reunião. O que tinha ido por água abaixo das coisas acordadas, o que explodiu da questão da viagem para o exterior, e a pauta que estava ali subjetiva veio à tona, que era a questão da confiança, que aí trouxeram o assunto de bastante tempo deles de casado e de sócios também, não só da vida com marido e mulher, mas a vida também entre sócios, e estabelecemos essa pauta aí, essa conversa, né? Não posso nem dizer pauta, essa conversa de confiança que ficou muito latente para ele. Vocês querem fazer alguma pergunta? Continuo. Quem quiser se inscreve aí. Eu tenho algumas, mas eu não queria atropelar e deixar os outros participarem. Alguém quer fazer alguma intervenção aí? Não? Bom, Márcia, vamos fazer algumas considerações sobre o caso aqui. Primeiro, falando da questão da ambiência, né? Você diz que eles estavam sentados de maneira que eles não podiam evitar um ao outro, né? Então, aí é o ambiente proporcionando essa ligação. Uma outra questão que para mim, é relativamente nova na mediação é a entrada de cachorros na divisão, né? Olha que coisa interessante, né? O animal virou parte da família e parte da divisão, né? Eu, inclusive, participei de uma mediação em que um ficava 15 dias com o cachorro, não tinha filhos, o outro com o outro. Então, essa questão também dessa inserção dos animais, né, que muitas vezes eram vistos como coisas, como objetos e tal, agora os animais tomam uma dimensão de família, né? Quase como um filho, né? Não sei se você tem vivenciado isso. E uma outra questão também que eu queria que você falasse é que, na verdade, ele queria vender a empresa, mas não queria vender para um estranho. Como é isso? Isso. Eles não queriam continuar como sócios, lado a lado. Mas um não tinha dinheiro para comprar a parte do outro. E também não estava lá vislumbrado no contrato deles, no contrato social, as questões técnicas jurídicas, né? Eles não se preocuparam com isso. Então, não quero que venda para estranho, não quero pessoa estranha aqui, não, eu também não quero. Não, mas se você não vai comprar, mano, também não eu tenho dinheiro para comprar, mas também não quero que você venda para estranho. E principalmente para fulano que você está dizendo que está querendo. Então, ficou essa discussão muito grande. Mas o interessante disso tudo foi quando surgiu essa discussão da viagem, isso assim, me chamou muita atenção, que tinha outras coisas ali, engraçado assim, né? A gente acha que está tudo ali. E tinha um pano de fundo, sabe, muito maior, que era a questão da confiança. E que foi se falando muito mais nos outros encontros, né? Porque quando a gente se encontrou de novo, a possibilidade de extinguir a empresa não estava mais sendo vislumbrada. A questão de valores, de convivência, não estava sendo vislumbrada. Até a viagem para o exterior, ela não estava assim, eles não estavam presos a isso. A questão deles todos girou sobre confiança. A confiança que eu não tive com você, que eu não pude ter em relação a você em decisões da empresa, a confiança que eu não tive em relação a você, uma questão familiar lá que trouxeram da mãe de um deles, a confiança que eu não pude ter em você, de você não falar a verdade para mim quando você não queria mais estar junto. Não tinha nenhum problema, a questão deles não envolvia uma terceira pessoa, e sim a questão de que você deveria ter me dito que você não queria ficar mais. Nossa, estava claro que as coisas não estavam indo bem, eu precisava dizer, a gente tinha um grau de relacionamento que precisava dizer, então isso para mim foi ruim, porque para mim estava tudo bem, ou eu não quis prestar atenção, e você quebrou isso entre a gente, porque a gente tinha uma questão de confiança muito grande. Então, no segundo encontro, os outros assuntos que, quando a gente lê, né, que foi os que eu narrei, pareciam muito importantes,
eles não estavam mais sendo discutidos. A questão era, nosso segundo encontro foi só sobre o que era confiança. Eles trouxeram, cada um, as suas razões do que era confiança. Né? E foi muito bonito, assim, que eles trouxeram de uma forma muito poética, né? E eu adoro quando traz dessa forma, trazendo situações, relembrando de quando eles se conheceram, do pacto que eles fizeram, né, entre eles, da vida que eles teriam, do sonho de montar a empresa, de como foi tudo, da dureza que foi ter uma empresa, de manter essa empresa, e tudo isso permeia na relação de confiança. E aí você me diz, numa sessão de mediação que você está, que realmente agora, aquela oportunidade que falou, não sei quanto tempo atrás você vai, assim, por que a gente não conversou isso? A gente estava com o advogado, quase, né, peticionando, né, se separando judicialmente, ia fazer um acordo judicial, que os advogados que tiveram essa sacada de que, provavelmente por causa dos relatos, né, de seus clientes, e eu fico sabendo assim, eles trouxeram muitas questões de confiança dessa pauta deles. E isso foi muito importante. A gente conversar uma reunião inteira, também aí foi mais ou menos umas 2 horas e meia, deles trazendo isso, da questão da confiança. E trouxeram muitos assuntos de que, olha como é que eu fui leal com você com isso, olha como é que eu cumpri com o que a gente combinou, sempre permeando sobre a questão da confiança. E cada um, no seu trabalho de casa, trouxe o que era confiança para eles. Né? Isso foi, assim, indispensável para se fazer qualquer coisa. Não sei se uma outra pessoa, não sei se eu em outro momento, se a gente ia querer resolver as coisas. Eu sei que a gente só trabalhou essa questão da confiança. E isso foi indispensável para a gente ter um terceiro encontro, porque a gente precisou discutir muito o que era essa base da confiança. E aí as coisas do passado foram vindo e a gente se aprendeu em algum momento, né, que a mediação não trabalha com o passado, não trabalha com mágoas. E precisa entender o que está acontecendo, então a gente vai falar de mágoas, sim, e a gente vai ter que revirar esse passado, sim, para a gente saber o que a gente quer daqui para frente. Né? Passado, eu já tenho certeza do que não quero, e aí ele vai me dizer o que eu quero daqui para frente para construir. Como tinha essa questão muito latente de eu não confiar em você, eles precisavam restabelecer essa comunicação entre eles e entender o ponto de vista de cada um, o que era confiança para o outro, né? Confiança, para mim, é imprescindível que você me diga que horas que você vai chegar. É imprescindível que você não esconda nada de mim. É imprescindível que você me diga que você está se relacionando com outra pessoa, ou então que você vai mudar de bairro. Para eles, tudo isso era uma questão de confiança. E que nesse momento foi quebrada. Então, eles trouxeram vários outros pontos para restabelecer essa confiança que para eles quebrou. E os outros assuntos não foram mais discutidos. E é interessante que o que trouxe eles, né, o que procurou, o que eles levaram eles a procurar um advogado. E ir para a mediação era para resolver convivência, né, com os filhos e com os dogs, e a parte e a questão da empresa. Tudo dali parou, inclusive a viagem, só para se discutir a questão da confiança. Aí eu jogo para vocês o que vocês pensam sobre isso, o que leva, o que traz isso a vocês, como é que vocês veem essa situação numa mediação, na vida das pessoas, na vida de vocês, quando a gente trata dessa questão da confiança? Eu percebo que o diálogo foi se extinguindo ao longo do tempo, né? Eles não conseguiam mais dialogar produtivamente, não se ouviam, né? E isso foi trazendo uma angústia, um sentimento de decepção, talvez até uma certa raiva. E a partir daí
você começa a tentar, de alguma maneira, não é se vingar, né? É fazer com que o outro se sinta atacado nas coisas que ele tem, de que ele mais gosta, que no caso seriam os filhos, a empresa, que é uma coisa que eles construíram juntos, talvez os cachorros que eles conviviam também. Então, na verdade, isso, na minha opinião, é um grande processo de ausência de um diálogo efetivo entre as pessoas, né? Não sei o que é que você vê. E o que me chama a atenção é o seguinte, ô Márcia, nessa tua mediação, qual foi o gatilho que disparou eles saírem de questões periféricas para entrar na questão central? Qual foi o gatilho deles saírem da questão? O que você fez, em que momento onde você tocou, que desfez-se as aparências, né, as posições, para efetivamente entrar nos interesses reais? Uma coisa sempre que me chama a atenção, e eu me lembro que acho que a Val, linda, que eu já vi que está aí, vai lembrar disso, que quando eu sempre, principalmente nas judiciais, que a gente estava mais junto, quando a gente estava fazendo mediação e acabava a mediação, e a gente fazia aquela reunião, e aí todo mundo... Eu me lembro muito da Val, da gente fazendo isso. E a gente ali na mesa, e a pessoa, os observadores ou uma outra pessoa falava, não, é isso, isso e isso, ou outra pessoa que eu estivesse trabalhando, a mesa, não, também vi tudo isso. E aí quando eu perguntava, e você, Márcia? Eu falei, não sei nada, gente, eu fico assim impressionada, como é que você já sabe, percebendo tudo isso, porque eu não percebi nada. Assim, não sei quem que é quem que sentiu o quê, eu não sei. Assim, estou conhecendo eles hoje, estou começando a falar hoje, a cabeça deles deve estar com um misto de um monte de coisa, então não sei. Tudo para mim ali é aparente ali. Assim, o que está visível eu posso escrever, agora não, eu não tenho certeza de nada. Legal que vocês tenham essa certeza toda, porque eu não tenho certeza de nada. Então era isso, né? Assim, quando você olha um caso desse, provavelmente quando vocês leram, é a parada do exterior, né? A parada do exterior, como é que vai ser, que ela vai viajar, negócio da empresa. E não era. Ali, a questão central deles era a questão da confiança. A quebra de confiança para eles foi muito forte, porque confiança era o lema deles, né? Pode não ter tido essa palavra assim, a nossa vida é pautada na confiança. Aqui, por exemplo, eu e meu marido, a gente fala muito que a gente é brother. Porque ele usa muito essa expressão. Você é meu brother, você é meu brother, você é meu brother. Pode ser que nesse nosso brother, pode ser não. 100% que seja, né? Tem uma relação de confiança. Pô, tu é meu brother. Como é que eu vou te abandonar? Você é meu brother. Então, para a gente, a relação da confiança é muito importante. E não era questão dele ir para o exterior, dele levar as crianças dentro do cachorro, nem separado da empresa. Foi essa quebra de confiança. E a princípio, até justificável, pô, não te falei porque a gente está separando, você ficar chateado, assim, não interessa. Para ela não tinha isso. Para ela tinha, pô, você quebrou a confiança. Que a gente sempre estabeleceu o nosso relacionamento afetivo, familiar e profissional na base da confiança, você vai e quebra. Então, essa discussão para eles era muito importante e trazia outros assuntos que eles iam lembrando e falou, pô, também, acho que também quebrou a confiança. Ou então, olha como é que a gente se posicionou nessa determinada questão, né? Então, como é que a gente vai deixar isso? Como é que a gente vai tratar de vender empresa, de pensão, de viajar, se o que era mais forte entre a gente se quebrou? E isso, para eles, era muito importante. Então, eu não tinha como você fazer nada sem antes a gente exaurir esse assunto da confiança. O que é a confiança para vocês? Como é que isso funciona? Como é que se restabelece a confiança? É possível restabelecer a confiança? Não em perguntas assim como eu estou falando, né? Mas em ações ali. Como é que a gente faz tudo isso? Como é que eles resgatam a confiança no outro, a confiança na família, no trabalho, na vida? Como é que eles vão resgatar tudo isso? Assim? Como é que eles vão se reencontrar? Ou eles vão ter que se encontrar? Né? Não vai ser um reencontro, vai ser um encontro novo, né? Então, esse assunto foi uma delícia trabalhar. E as outras coisas ali esperando para se estabelecer, para se restabelecer essa possibilidade de eu voltar a confiar em você,
e você voltar a confiar em mim. E as outras coisas ali, ó, não se tocou mais no assunto. Era só trazer questões todas que falavam confiança. O que é confiança, né? O que é confiança para a gente, né? O que é confiança? Confiança para mim pode ser, nossa, eu tenho certeza que confiar que o Jorge vai, sabe, proporcionar um ambiente bacana para eu estar aqui, de que ele chamou as pessoas para estarem aqui, né? De que ele vai cumprir o que a gente combinou, de tempo, de possibilidades. Então, tudo isso faz do meu relacionamento de confiança com o Jorge, né? A Val, a gente é amiga desde 84. Então, 35 anos, não, 16, 17, até 9 anos, né? 38, não sei. A gente é amiga desde 1984. Então, assim, o que deixa para lá. O que estabelece ali, o que sustenta a nossa amizade até hoje? É a relação, pelo que eu conheço dela, ela conhece de mim, é a relação de confiança, por exemplo. E essa relação quebra, como é que fica, assim, como é que a gente não vai trazer todas as outras coisas que a gente vivenciou? E foi muito, assim, foi muito gostoso, porque eu revisitei esses lugares também, né? Revisitei esses lugares também da confiança. Que não tem como você não estar envolvida com toda aquela questão, vou estar de fora aqui, né? Não vou me meter. Você se envolve, claro, me envolvo e não me envolvo na imparcialidade de torcer por tudo, mas eu me envolvo na questão ali, na atmosfera do que está acontecendo ali. E como é que foi rico aquela troca até dos próprios ataques que trouxeram um ao outro, né? Das acusações e das lembranças maravilhosas que eles tinham, das coisas que eles colocaram ali, que dali foi tudo muito rico para eles chegarem aonde eles chegaram. Então a gente ficou num segundo encontro, 2 horas e meia, só destrinchando o que era a questão da confiança. Aí veio tudo ali. O que vocês acham disso? Eu queria fazer um comentário. Eu acho super interessante, porque esse relato seu, eu acho que confirma a importância da gente trabalhar a pauta subjetiva antes, né? Porque senão você não consegue, se você não trabalha esses sentimentos, que nesse caso, por exemplo, era crucial sobre a confiança, e às vezes tem outros também, a gente não consegue trabalhar os aspectos objetivos, porque esses ressentimentos ficam atrapalhando. Quando você consegue dissolver esses ressentimentos, que as pessoas falem sobre essa pauta subjetiva, eu acho que libera o caminho para você caminhar depois para um eventual acordo, um eventual, né, enfim, combinado que seja bom para todos. Mas é importantíssimo ter esse espaço. E eu acho que também resgatar, nesse caso que você trouxe, a confiança que existia inicialmente, só que agora com propósitos diferentes, porque antes era uma confiança que existia para construir uma relação. Mas essa mesma confiança, ela pode ser a confiança pode ser resgatada para trilhar um novo caminho, um caminho de separação, um caminho em que cada um vai seguir né, a sua história e acertando o que precisa ser acertado das coisas em comum que permanecerão, como os filhos, né, a convivência, a questão da empresa. Eu fiquei muito curiosa de saber quantos encontros foram e como é que a coisa se deslindou, assim, como é que foram os próximos capítulos. Mas vamos ouvir aí o pessoal. Eu queria complementar também, Márcia, a fala da Ana, que também é importante para a gente. Quais as ferramentas de mediação que foram fundamentais para sair da história do filho, do cachorro, da empresa, para entrar na questão da confiança? O que você usou? Qual foi o pó de pirlim-pim-pim?
Olha, não tem pós-pilim-pim-pim. Eu acho, não, acredito ali que a escuta foi, assim, primordial. A tranquilidade também, a tranquilidade, eu digo assim, de temos pressa, temos hora, vamos partir para voltar a esse ponto, também foi outra coisa indispensável para eles, de poder trazer essas coisas todas para conversar. E é também a minha participação ali, como diz lá, como já disse no início para vocês, da juíza francesa, que eu esqueci o nome, que o Vesula sempre fala, da gente ser biodegradável. Eu ficava ali muito tempo esquecida. Isso para mim era muito bom. E eles conversando o tempo todo, né, trazendo bastante coisa. E eles estavam tão assim convictos disso, daquela possibilidade que estava acontecendo ali, que em nenhum momento eles perguntavam: "Ó, Márcia, eu tenho que olhar para você, eu tenho que falar". Não, eles perceberam, somos nós dois. Ela quer para outra coisa, somos nós dois. Não vamos conversar isso, nós dois. Sem ficar, não é massa, não é massa. Então, eu fiquei ali assim, adorando essa possibilidade deles falarem, e levantava, e sentava, e trazia, e chorava, e ficava irritado, e debochava, e voltava. Então, isso foi muito bom. Eu só ficava ali. A sorte que sempre quando eu estou em algum lugar que possa ter mais outra sala de alguém trabalhando, eu sempre peço para ser a última. Qual é o último horário? Tem alguém, não sei o que. Mas eu também falo alto, né? Eu falo, não, para não incomodar também ninguém, que eu chego chegando, né? Então, eu até prefiro. Né? Então, isso foi muito bom, porque eles levantaram o tempo todo. E aí teve uma coisa muito engraçada quando a gente saiu, que foi um assunto bem esgotado na segunda, que ele virou e falou assim, marcando assim um terceiro encontro, ele falou: "Você se incomoda se eu trouxer alguma coisa para a gente comer na próxima vez?" Aí eu falei: "Não, deixei vocês passando fome." Assim, da gente comer legal, porque chega nesse horário, eu vou trazer alguma coisa da loja, alguma coisa, um biscoito, alguma assim. Aí ela virou e falou: "Não, isso aí sempre que entrou, isso aí sempre que levou fui eu, né? Deixa que eu trago, e você traz outra coisa." Eu já sei que eu vou colaborar. Eu colaboro com o chá. E aí a gente riu ali e eu falei: opa, eu acho que a gente está caminhando bem. Eles já combinaram até de trazer alguma coisa aqui. E foi quando marcamos o nosso terceiro encontro, após bem esgotado essa questão da confiança. Então, eles estabeleceram vários acordos entre eles, do que era a confiança, de como seria essa nova etapa da vida deles, e a gente começou no terceiro encontro tratar das outras questões. Alguém quer fazer alguma pergunta antes que eu conte da terceira sessão? Vocês já estão doidos para sair do terceiro encontro? Ô, Val, fala alguma coisa aí, Val. Você foi tão citada. Ah, tá bom. Na verdade, o que eu estou compreendendo é que não teria outro tema que não a confiança, principalmente porque foram sócios e marido e mulher, né? Para uma relação dessa, qualquer uma dessas duas relações, de amizade também, mas isso, se eles confiaram para se casarem, confiaram para constituir uma empresa, realmente a confiança era a base da situação deles, que não sei em que momento foi, né, houve essa ruptura, mas eles se ressentiam disso, dessa confiança quebrada, né? E por isso trouxeram para boas mãos. Não, é engraçado assim, você falou uma coisa maravilhosa. A confiança que eles trouxeram, que pode ter sido gatilho, quando eles falaram: você não me avisou que ia viajar, foi realmente só um gatilho. Que tinha outros assuntos que eles trouxeram que um faltou confiança com o outro. Então, que dali foi só o estopim. E que foi ótimo. Então, que bom que ele não contou. Que ótimo, né? Que agora tem um monte de coisa que eu quero falar também que eu não gostei, ali foi falar que eu não gostei, e adorei já me darem a menor confiança. E aí a gente volta para o terceiro encontro, né? Eu colaborando com o meu chá, e a gente não entrou na sala com comida, ficamos comendo. Entra na sala falando
mil assuntos, falando inclusive da empresa, o que a empresa vendia, fazia, ai, que legal, e os dois falando com muito amor, muito afinco da empresa, não sei o quê, para madureza, né? E aí eu trazendo sempre, nossa, existe uma carga tributária muito grande no nosso país, não sei o quê, trazendo questões bem empresariais, assim, para, né, ficar aqui, o assunto ficar mais aqui, né? Antes da gente começar a voltar para as outras questões emocionais. E aí, bom que todo mundo, né, colocou ali, se colocou, falou das suas aptidões, as coisas maravilhosas que fizeram, e que a gente foi, não sei o quê, lá. E voltamos para a sala para a gente continuar fazendo os arranjos que eles queriam, as coisas que eles queriam combinar. E aí, uma coisa que me trouxe uma surpresa muito grande, que eles me perguntaram se havia possibilidade da gente se encontrar, nós três mais as crianças, em algum momento ali naquela questão, na mediação. Eu falei, para mim não tem problema nenhum. Alguma coisa em especial que vocês gostariam de compartilhar comigo? Aí eles disseram, a questão da confiança. O que meu pai e minha mãe estão decidindo. Isso aí eu achei the best. O que eles estão decidindo. Aí eu vou acelerar só o ponto seguinte para poder voltar para o terceiro. O que foi o nosso quarto encontro? Foi praticamente um piquenique, que as crianças vieram, e aí a gente se conheceu, e a gente ficou conversando um monte de coisas da empresa, da casa, de praia, de campo, de não sei o que lá, e trazendo esses assuntos. A gente está conversando, que a Márcia está ajudando a gente, né, o papai e a mamãe, para né, dessa nova família que a gente está formando, né, que a gente já conversou sobre isso, e a gente tinha falado sobre isso, né, que a família não extingue, né, ela se adequa no formato, e aí falando desse novo formato, sei que, as crianças falam, daqui a pouco meu pai está namorando, daqui a pouco vai ter filho, eu falo, não quero mais filho não, vai que eu vou ter um filho que come igual você, então essas brincadeiras, né, vai pegar minhas coisas, então assim, foi naturalizando e trazendo leveza para aquela situação, e para as crianças poderem entender, assim, como é que estava sendo feita essa separação, né? Isso, para mim, também foi maravilhoso. A gente só ficou nisso, no nosso quarto encontro. Com as crianças falando isso, fazendo essas atividades mais lúdicas, de eles faziam perguntas, ficavam fazendo perguntas. Você é juíza? Eu não sou juíza nada, que eu sou juíza. Você tem cara de juíza. Não sei. A brincadeira, as crianças muito espertas. Então, isso foi muito bom nesse quarto encontro, para estabelecer esse novo formato da família. Isso, para mim, foi assim, maravilhoso, e adorei eles terem me pedido isso. O nosso quarto encontro foi só isso, a gente ficou 1 hora ali com as crianças, e falando ali para eles terem essa sensação de que meus pais estão resolvendo da melhor maneira possível, aí tem uma outra pessoa que está ajudando a eles, mas eles estão mandando ver, entendeu? Então, assim, isso foi maravilhoso. Essa foi a nossa quarta sessão. Então, voltando para o nosso, né, terceiro encontro, terceira sessão, terceira reunião, restabelecido o assunto confiança, que também não é rapidamente que se estabelece, eles começaram a repensar como é que eles iam fazer daqui para frente. Porque as coisas precisam acontecer. A gente toma uma decisão, a gente não quer mais ficar casado, a gente já sabe, a gente inclusive entrar com uma ação, com petição com nossos advogados, já decidindo tudo, a gente optou pela mediação, e a gente precisa resolver várias coisas que a gente precisa determinar daqui para frente. Alimentos já não tinha problema, os cachorros não tinham problema, tinha uma questão da empresa muito grande, e mais a questão dele ficar 2 anos fora nesse trabalho. Como a questão da confiança ela foi muito boa para eles trabalharem sobre isso e pactuarem como é que ia ser daqui para frente, e eu continuei nessa pauta, como é que vocês querem fazer daqui para frente, como é que vocês querem processar, a confiança é uma coisa muito importante para vocês, como é que vocês querem se comportar daqui para frente, né? Onde precisa estar esse assunto. Então, assim, a gente esmiuçou muito isso. Então, resolveram crianças, resolveram cachorro, e o que resolveram da empresa? Nós temos 2 coisas para fazer. Eu não quero
não tem dinheiro para comprar, você também não quer vender, não quer botar, aquela confusão. Então, ela, que ficaria no país, ficaria tomando conta da empresa, o seu prolabore seria diminuído, porque ele não estaria à frente, ela estaria sozinha. Consequentemente, ela contrataria uma outra pessoa que pudesse ajudar. E aí combinou que realmente ele iria ficar esses 2 anos fora e que remotamente ajudaria em uma coisa ou outra. Então, eles fizeram arranjos para a questão da empresa assim, bem bacana ali, do que poderia. E foi uma questão bem técnica entre eles. Tudo bem, agora... E depois a gente pensa, depois quando você voltar, a gente pensa como é que vai fazer, ou se até esse mesmo modelo funciona, não sei, né? Eu falei, tudo depende de vocês, para ser que funcione. Isso é bom, vira até um case, né? Vira um case que a gente pode compartilhar. Vai que vira até uma startup, né? Esse case de vocês. E aí voltou o assunto de morar fora, tudo bem, mas e as crianças? E aí foi também um assunto bem longo aí da questão das crianças, que eu vou sentir falta deles, vou ficar sozinho. E não ficou muito bem decidido na terceira, na quarta. Foi aquele encontro que eu falei das crianças, que foi ótimo. No nosso quinto e último encontro, eles trouxeram os seus discursos de que se a gente continuar, né? E aí eu fui trazendo muitas histórias, muitos relatos do que era posição, do que era interesse, o que poderia funcionar, o que poderia acontecer, acordos provisórios, né? Possibilidades, olhar para outras perspectivas, estar se sentindo à vontade, se sentindo contemplada, reconhecida, legitimada. Então a gente foi falando muito sobre isso, assim, sem ser uma coisa engessada técnica, né? Trazendo, né, esses pensamentos. Então eles acordaram de que, olha, eu acho que a gente precisa de uma... foi muito bacana que eles trouxeram. A gente precisa de uma nova chance para essa nova que a gente está formando. Não é isso, Márcia, que você diz que é a nova família? Então a gente precisa de uma nova chance para essa nova família que a gente está formando. E eu queria muito que você confiasse em mim, para a gente proporcionar isso. Independente de eu querer ficar com as crianças, de sentir falta, como você vai sentir também, é uma oportunidade maravilhosa de estudarem fora. E é uma oportunidade maravilhosa também de você ter essa possibilidade de estar com eles lá e deles voltarem aqui. Mas daqui a pouco você está com alguém lá, morando com alguém lá, como é que eu vou para lá? Ele falou, Maria, se a gente está restabelecendo a nossa confiança, o que a gente construiu, né? A gente não está nem colando, né? A gente foi ajudando nessa construção, a gente não está nem colando. A gente está derretendo e construindo de novo, né? Não está sendo colada. Independente se está com alguém ou não, isso não é uma coisa que nos incomoda, lógico, na hora que a gente vai ver, não foi uma causa da nossa separação, uma terceira pessoa, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Você vai ter alguém, eu vou ter que aprender a lidar com isso, e eu vou ter alguém, você vai ter que aprender a lidar com isso. Independente de alguém ou não, já que a gente construiu uma confiança, né, nesses nossos encontros, independente com quem a gente esteja, vai ter que entender que a gente tem uma relação e que quer se perpetuar no tempo. Então, o que eles combinaram nesse quinto encontro foi: eu vou sozinho, 2 meses depois você vai levar as crianças, você vai ficar 15 dias lá para ver a questão da escola, você vai voltar, vai ter mais um tempo que, aí depois daria um tempo, já seria férias, eles vêm para ficar com você. Quando acabar as férias, eles voltam sozinhos. 2 meses depois você vai para lá de novo e ficaria mais ou menos esses 2 anos para fazer essa possibilidade de eles curtirem, os pais curtirem. E a gente já falando por vídeo, não, nem mais, Skype, olha, o que é Skype? E a gente vai trabalhando nisso e eles conseguiram chegar a essa denominação. Esse caso, assim, para vocês ficarem, né, menos tensos, curiosidade, ele se findou em 2018.
Tá? Esse caso acabou em 2018. Por um acaso, a avó adora essas histórias que eu fico ligando para ele, gente, o perturbar o Vesola. Por um acaso, a gente ficou tudo amigo. E volta e meia, eu tenho um caso que a gente fica amigo, eu falo, olha, eu perguntei, Vesola, pô, a pessoa pode ser minha amiga, mas você vai matar a pessoa. Que acabei ficando amiga assim, só fala assim, nunca mais eu trabalho em nada para você, você sabe que nunca mais, nem me faça pergunta. A gente acabou ficando muito próximo, muito amigo, de ficar, e aí, como é que tá? Tudo isso foi maravilhoso. Não só ficou, as crianças foram em 2018, como ficaram em 2019, 2020, aí veio a questão da pandemia, como eu fazer trabalhos da empresa lá na cidade onde ele mora, muitas vendas online, veio a pandemia, ela estava lá, não pôde voltar, quando conseguiu voltar, tranquilo, porque o que eles arranjaram da empresa, de fazer alguma coisa lá e cá, do segmento deles era possível, é uma coisa super tranquila para eles hoje, esse vai e volta deles, e criança, e vai criança, e volta criança. As crianças são simplesmente maravilhosas, com uma cabeça ótima. A saudade é imensa, realmente, ela diz, a saudade é imensa. Tem dias aqui que eu fico desesperada de saudade, mas quando eu vejo assim, o processo de evolução dos meus filhos e o que a gente construiu, é uma coisa assim que me orgulha muito. Todos os dois têm namorado, já tiveram namorado, já terminaram, que já até com outra pessoa, mas não casaram de novo, mas todos os dois têm alguém na vida deles. Ela fica muito mais tempo lá do que um mês com os filhos. As férias são todas aqui no Brasil. E a convivência é muito pacífica. A empresa não foi vendida. Ele toca a empresa junto com ela de lá e faz um trabalho de lá aqui, com ela no Brasil. Acho que eles estão avançando agora aqui, depois no meados do ano passado, que tiveram uma crise maior, mas já colocaram tudo vendendo pela internet, tudo foi maravilhoso para eles, e a questão de ter duas culturas contribuiu muito para a expansão desse negócio. Eles já alavancaram mais da empresa. Os funcionários são só sorrisos, porque várias vezes eu estive lá para constatar, né, algumas coisas que eles precisavam. E aí já estava fora do caso. Já não era mais mediadora deles, até porque fim da mediação. A empresa só aumentou, a confiança deles só aumentou, as crianças são muito felizes. As saudades, eles passaram, principalmente ela, que fica menos tempo, passou a administrar melhor isso, mas como falei para vocês, as crianças vêm para cá nas férias, sempre nas férias, e ela fica muito mais do que 15 dias lá, e por vezes e até 2 meses seguidos, por conta até das questões da empresa. E eles vão todos muito bem, obrigados, estão todos empregados, ninguém foi demitido na crise, e eles são muito felizes, eles ficam querendo fazer... A gente quer botar anúncio no jornal. Valéria, sabe, volta e meia tem um caso assim, a gente quer botar no jornal falar mediação. Eu falei, não, mas fica um pouquinho chato também para mim. Sim, não. Esperamos um pouco, né? Deixa ver algum... Deixa passar agora essa época, depois a gente pensa assim para expandir mais. E eles sempre... Volta e meia, eles gostam de trazer isso. Como a cabeça deles mudou, eles falam assim, Márcia, eu não vou dizer assim, né? Com firmeza, os dois falam isso. Mas eu não preciso do judiciário para nada, a não ser que o banco pegue meu dinheiro assim, eu não devolvo, alguma coisa assim. Porque isso me deu um poder de decidir as minhas questões assim de clareza mental, sabe? De coisas que eu achava assim tão impossível. Nem que eu possa sentar com uma pessoa que eu penso completamente diferente para discutir um assunto que eu tenho interesse. E isso me ajudou tanto nos negócios. E ir para outro país com uma cabeça dessa, isso me ajudou tanto. Fico pensando, será que eu precisei passar por tudo isso para eu poder vir morar aqui, trabalhar aqui? E culturalmente eu ter me adequado, porque eu aprendi a ouvir, a processar,
a devolver se foi aquilo mesmo, de falar, vamos falar isso num outro momento, a gente agora está muito cansado. Ele falou que essa é uma das coisas que ele mais gostou. Aí eu falei, mas eu falava muito isso? Ele falava, vamos trabalhar nisso no momento, nós já estamos cansados. Então, tudo isso que eles passaram trouxe uma possibilidade deles vislumbrarem sempre outras perspectivas em qualquer assunto que eles possam trabalhar ali. E se eu ficasse presa no, meu Deus, como é que vai ser que ele vai viajar, a empresa, ou eles, né? Se eu conduzisse dessa forma, ou se eles conduzissem dessa forma também, eles não estariam tão bem como eles estão hoje. E a escuta e a tranquilidade, assim, de eu não tenho pressa, não vou a lugar nenhum, as coisas vão acontecer, eu preciso ouvir, eles precisam se ouvir, esse assunto tem que ser muito falado, eles têm que trazer isso toda hora mesmo, se está trazendo toda hora é porque está incomodando, então vai repetir sim, tantas vezes quando tiver que repetir. Isso tudo foi muito importante para que se terminasse essa história, né? Da forma que eles construíram. Até eu falei para eles, pô, vocês é que tem que escrever um livro, não precisa só falar que foi da mediação, né? Faz um relato disso, que isso é uma conquista de vocês. Lógico que a gente fica super lisonjeada, né? Isso é uma conquista de vocês, né? De perceber o outro, né? Porque temos muito isso, de não perceber o outro. Né? E volta e meia, quando eu estou irritada com alguma coisa, eu falo, ai meu Deus, eu tenho que perceber. Eu tenho que perceber o que tem por trás disso, né? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou agindo dessa forma? O que tem por trás disso? Por que eu estou tão incomodada com isso? E esses momentos foram possíveis, sabe? E a outra coisa que eu amei foi aquela 1 hora, todo mundo junto, aquilo foi maravilhoso. Da preocupação dele de trazer a tranquilidade para as crianças. Isso tudo assim foi um caso maravilhoso, que eu tenho o maior carinho por eles. Só não me levaram ainda lá para passear onde eles moram, mas vou ficar esperando aqui. Foi um caso muito exitoso e me deu muito prazer de trabalhar, de compartilhar com vocês. Que bom. Alguém mais teria alguma pergunta para Márcia? Que aí, Márcia, eu faria 3 perguntas e a gente encerraria o nosso encontro. Passa. Perguntas básicas, né? Você, desde o começo da tua fala, você tem falado no mediador biodegradável, né? Que você aprendeu com o Vesula, com a juíza. Então, assim, a primeira pergunta qual é a sua definição mais clara do que é um mediador biodegradável? Adorei. Valéria vai lembrar de várias coisas, né? Eu tenho que ficar toda hora citando ela, que é com ela que eu trabalho há mais tempo. Mas, por vezes, a gente, quando está fazendo uma mediação, e eu já fiz também, tá? A gente quer falar muito para mostrar muito que a gente sabe, quer falar muito, faz resumos grandes e faz discursos grandes, e as pessoas estão falando e a gente quer colaborar e acaba atropelando, e esquece que eles que são os atores principais, os protagonistas, e que eles têm que fazer aquilo tudo mesmo, eles têm que exaurir aquele assunto ali mesmo. E a gente tem que segurar um pouco essa nossa onda e deixar que eles tragam, externalizem, exteriorizem tudo esse sentimento. E esse degradável é quando a gente vai vendo que a gente está na mediação e vai sumindo, igual detergente biodegradável, vai sumindo. Aí tem um momento que você nem é mais olhar. Congelou a imagem da Márcia. Para mim, ó. Valéria vai levar várias. Depois falar, ô Márcia, de nada, você não falou nada. Mas o que eu tinha para falar? Cara, eu me lembro de uma com a Val, que as pessoas falaram isso. Nada. A Val, o que a gente tinha para falar? Você queria que eles falassem o quê? Se eles estavam falando, o que a gente precisava falar ali? E assim, volta e me ouvindo, mas vocês têm que falar, vocês têm que pontuar o quê? Falar o quê?
Mas diz o que você faria. Não aponta o que você achou que eu tinha que fazer, não. O que você faria nesse momento? Porque a gente quer falar junto, porque a gente quer ajudar, mas eles é que têm que falar, eles têm que ser protagonistas, eles têm que exaurir o assunto, eles têm que trazer, vai travar o tal passado, aí volta, porque está incomodando. Isso está incomodando. Não é ficar. É diferente quando a pessoa fica batendo no mesmo assunto. É quando a gente fala, voltar ao passado é quando fica falando só, mas ontem, mais ontem, mais ontem, mais ontem. Você está falando toda hora ontem, ontem, ontem? Você tem que perguntar. Fala para mim mais sobre ontem. Quero entender mais sobre ontem. Você traz muito esse assunto sobre ontem. Isso é uma coisa muito importante para você. Vamos conversar mais sobre isso de ontem? Eu não posso falar de ontem, eu tenho que ser daqui para amanhã. Mas tá me incomodando de ontem, como é que você quer que eu pule isso? E deixa a pessoa externalizar o que está sentindo. E aí, ó, boca fechada. Leva a canequinha, ó. Fica ali com a canequinha segurando, ó. E deixa a pessoa. Então, esse biodegradável é isso, ó. Tinha horas que eles falavam, eles não estavam me vendo. E eu não precisei sinalizar isso para eles, dizer isso para eles, e nem eles me perguntaram isso. Isso foi uma coisa automática entre a gente, e ela, o cara não explicou que ela vai ajudar a gente a se comunicar, que a gente vai construir, nos explicou tudo isso na pré-mediação. A gente não começou a falar entre a gente não consegue se expressar. Era isso que eles tinham que fazer, e eu fazia as intervenções quando necessárias. Quando estavam indo bem, eu deixava eles irem bem. Eu não preciso intervir para dizer que eu participei. Eu participei, pronto. Eu não Você já precisava. reparou que o produto biodegradável não polui? Garota, ainda tem isso, né? Não poluir o ambiente. Márcia, a Ainda segunda tem. pergunta é o seguinte: por que que uma mediadora tão experiente, com muita rodagem em mediação, foi escolher para abrir o nosso evento justamente esse caso? Por quê? Porque primeiro que você é lindo. É lindo por dentro e por fora, porque proporcionar um ambiente que a gente possa trazer as nossas considerações, poder se expressar, ouvir as outras pessoas se expressar. Deu uma congelada na nossa amiga Márcia. Que eu vou poder desligar aqui e fazer as coisas que eu tenho que fazer, não vou esperar aquela 1 hora ainda para chegar em casa, né? Essa troca, a troca de experiências, de energia, de saber, de, de alegria, isso é riquíssimo. Então, assim, eu me sinto honrada de fazer a abertura dessa possibilidade. E mais o trabalho que você ainda faz das perguntas e respostas lá do grupo de negociação, para a gente poder se expressar. A gente precisa se expressar, a gente quer falar, a gente quer ouvir, a gente quer ouvir, a gente quer falar. Então, por isso que eu adoro. Você pode me chamar 365 vezes, que eu virei com o maior prazer. E a última provocação é final, mas é como assim virar amiga das pessoas que você ajudou a mediar? Você quebrou todos Gente, os mas olha, paradigmas. Como é que é isso? não é, Que angústia é não essa? é a primeira nem a segunda. Não é a primeira, nem a Pode segunda, a ficar terceira. amigo Então, pode? pode, desde que você não acabou o caso, está todo mundo satisfeito, não tem suspeição nenhuma. Qual Olha, é a não pergunta? Eu não entendi. Como se assim pode ficar ficar amigo amigo de do caso que você trabalhou. Então, quando aconteceu o primeiro, eu ficava ligando para o Vesula, né, na madrugada. Então, tudo começou a ter isso, foi quando eu falei assim para o Vesula. Quando a pessoa chega, um dá mão, aí o outro quer dar beijo. Pô, eu fico toda tensa com esse negócio. Eu falei, mas você tá tensa de quê? Ele é muito engraçado, tensa de quê? Não, de um achar, um vai achar o quê? Aí ele não responde, eu devolvo. E aí teve uma simulação que ele combinou com uma pessoa para fazer isso. Todo mundo entrou, era mediador, não sei o quê, e o homem entrou, puxou o dedo, beijo. E eu fiquei assim, mas aí toquei a mediação. Aí ele falou, tu ainda tá tensa. Relaxa, relaxa nisso. E aí veio o primeiro caso, que eu falei assim, já terminou a mediação, eles estão super bem, não teve nada demais, ficou todo mundo satisfeito, chegaram a ter um entendimento, né? Que ótimo, né? Entendimento satisfatório para eles, né? E aí depois ela me convidou para o negócio de uma vernissage, depois me convidou para não sei o quê, aí eu fui.
Aí não teve primeiro. Aí teve o segundo. Aí depois teve um evento, Val estava comigo também, tu vai lembrar, num evento que a pessoa tapou meu olho e falou assim: adivinha quem é? Você estava do meu lado com a Joana. Tu lembra disso? Aí eu falei, fulana, fulana, fulana. Aí a pessoa disse que não. Aí quando tirou a mão do olho, me virou, era uma pessoa que eu tinha feito mediação também. Eu fiquei branca, branca. Você lembra desse dia? Você e Joana num evento grandão. Fiquei branca. Ela me deu um abraço. Olha, Foi no Rio foi Centro, mediação. né? Foi Foi no isso Rio mesmo. Centro. No Rio Centro, isso mesmo. E a mediação, ela parou, era empresarial, ela parou, ela não deu continuidade. Ela foi frutífera, mas ela não deu continuidade. Eu fiquei parada com a impressão que eu tinha, nossa, ela vai me socar porque ela não está satisfeita aqui. Ela me deu um abraço e a avó começou a falar assim, não sei, naquele momento a avó ter pensado, pô, será que alguém que a Márcia tá meio ainda assim? Porque eu fiquei assim, sem saber o que fazer, fiquei brincando, aí começa a me gesticular para disfarçar. E aí eu me lembro que eu contei pra avó, cara, fiz uma mediação, mas aí a avó, ué, mas por que tu não? Assim, pô, sei lá, né? Aí a gente começou a rir, sei lá, né? Ah, será? Então tá. E aí veio a terceira, aí volta e meia, acontece um caso da pessoa continuar amiga, de chamar, poxa, Márcia, eu vou fazer aquele trabalho, fazer aquelas pinturas, vai lá ver, então, pô, vou tá expondo um lugar tal, vou estar lá na Feira Hype, pô, a gente tem um amigo comum, aparece lá, não sei o quê. E assim, aí eu ia perguntando pro Visulo, qual é o problema, Márcio, que você está querendo perguntar? Eu nada, não. Eu não tinha mais nada a ver com casa, né? Acabou. E assim, não é só de um. É interessante que eu não fico só de um. Eu fico, geralmente, das duas pessoas envolvidas. Teve um grupo, teve uns irmãos que eu trabalhei, que a gente foi dissolver o grupo, eu já quis fazer isso há um tempão, mas eu esqueci. A gente foi dissolver o grupo agora do WhatsApp. Isso já acabou há muito tempo. Aí, quando falaram assim, uma reunião, eu falei, gente, eu acho que vocês mandaram. Sou eu mesmo nessa reunião. Eu falei, gente, me chamaram para uma reunião, não sei quantos anos depois. Aí ele fala, não, Márcia, tudo bem com você? Falando uma errada, não sei o que, não sei o que. Ela falou, então vou aproveitar nesse momento e vou desfazer esse grupo, né? Eles, beijo, beijo, beijo. Eu falei, então tá tudo bem ainda, né? Então, assim, não tem porquê. E eu fico muito feliz de poder ter esse tipo de relacionamento. E teve assim, um dos que eu mais gostei, eram pessoas de culturas diferentes, os dois de culturas diferentes, tinha uma relação muito tensa. Ele era uma pessoa muito difícil, que outras pessoas cuidaram, outros trabalhos que eles fizeram, ninguém mais queria atender eles. Muito difícil mesmo. No outro dia, achei até o vídeo deles aqui, que eles depois fizeram os depoimentos. E aí, uma vez, assim, e ele assim, ele quase não sorria. Aí, uma vez, estou vendo lá, a gente indo lá para o OAB, não sei se estava com a Val, aí vejo uma pessoa fazendo assim, na rua. Eu falei, gente, será que é para mim isso? Aí eu fiquei dando tchau, sei lá, do Sebrae, né? Alguém gritando, da OAB, né? Quando vieram o casal, e eles me abraçando assim, falando, Márcia, gente, que sorte que eu pulei, porque assim, eu tava bad, e ele rindo. E aí depois outros trabalhos de uns consultores que fizeram os trabalhos com eles falaram, Márcia, o cara tem gengiva. A gente achava que ele nem tinha gengiva. Porque a gente estava falando assim, o cara rindo agora, e ele sorrindo assim, e aí, por acaso, eu tinha mexido, eu falei, gente, o vídeo desses dois fofos, meu. Então, assim, eu fico super feliz e mais feliz ainda de saber que não tem problema nenhum, né? E que eles não precisam de mim. Eu sempre falo, ó, quero sempre ouvir isso, que vocês não precisam de mim. Aí volta e meia algum sempre brinca, ó, eu não preciso de você, tá? É só para você ir lá na feira, aproveita e compra. Então, é só para você ir lá no evento, é só para prestigiar. Então, eu fico muito feliz de que eu consiga, né? Eu acho que quase todos, né? Pelo menos eu nunca tive nenhuma devolução, né? Nenhuma reclamação. De ter essa possibilidade, de ter esses laços eu diria de afetividade, né? Porque é muito bom você passar você está no momento que ninguém está nesse momento vivenciando uma coisa bacana, né? Você passar por essa turbulência na sua vida e ter uma pessoa que te ajudou nisso, né? Que seja 10%, que seja biodegradável, mas que te ajudou nisso e que consegue, né, manter esses laços com você. Eu fico super feliz com isso. Mas, Jorge, ela precisou do aval do Vesula. Precisei do aval do Vesula. Porque eu ficava desesperada. Dessa menina, tinha que ver a cara da Valéria para mim, assim, para mim, e eu, assim, ainda mais que foi um caso que não terminou como eles queriam, né? Ô, Márcio,
eu vou botar no próxima pergunta é o seguinte: ao final da mediação, passado o tempo, o mediador pode ficar amigo dos mediandos? Vamos ver o que ele vai falar. Pode Posso colocar. fazer? Vou Queria passar a fazer palavra uma para a Adriana. pergunta. Adriana, Faz, a Adriana e a Terezinha também. A gente tem tempo. Pode Terezinha, falar. que bom, que bom, que bom. Eu fiz a pergunta aí no chat, como é que foi a inclusão das crianças nessa mediação? Que idade elas tinham? E Na como é que época, foi? 10 e 12 anos. Como é que é a sua experiência? Se você sempre chama as crianças? Não, Como é eu nunca chamo assim. Eu só chamei. Mentira, eu só chamei uma vez. E essa outra vez foi eles que pediram, porque eles não queriam deixar. Queria que as crianças sentissem aquele ambiente harmonioso. E a gente não falou nada de mediação. Nada. A gente só ficou ali desenhando, conversando, falando. Foi uma hora de papo, assim, para as crianças verem ali aqui. Ah, essa aqui é a Márcia que está ajudando o papai e a mamãe aqui nessa nosso novo formato de família, né, Márcia? Esse novo formato da família, né? E aí eu ficava falando da minha família, não, porque a mãe dos meus filhos, o meu primeiro marido, o segundo marido, não sei o quê. Aí o menino fazia umas caras assim, pai, então, não sei o quê, com meu filho, não sei o quê. Então, assim, eles foram vendo ali que dá para sentar e conversar, e quando não está mais afim, você para de boa. A ideia que eles queriam era essa, de trazer isso para as crianças, porque eles deviam já falar, papai e a mãe não vão morar mais junto, está separando, aí eles podem ter ouvido na escola, ou da família, alguma pressão da sociedade, e eles quiseram trazer aquilo dali, uma normalidade, né? A gente vai separar e a gente vai continuar uma família. Isso Mas foi é muito comum, é normal, alguém que está habituado a trabalhar na mediação judicial quase que ter uma proibição de chamar criança para participar da mediação. Eu uma vez chamei porque a mãe falou, não, ela está aqui fora, ela pode dizer, ela pode entrar, não sei o quê. E eu, por causa do Vesula, tinha acabado de assistir uma palestra dele, e ele falando, não, é a rede de pertinência, se a criança faz parte, e normalmente na vara de família faz, né? Faz parte da rede, então chama. Porque aqui no Brasil assim, tem uma certa resistência. Eu vejo isso no judiciário totalmente, mas mesmo na defensoria pública, que são processos, em geral, pré-processuais, em geral, não tem assim, muito. As pessoas têm muito. É um tema polêmico. Mas, Adriana, deixa eu te falar, de participar da mediação propriamente dita, foram esses dois. Mas várias vezes, inclusive no judiciário, eu sinto muito, né? Se eles vão descobrir isso agora. Quando falava que as crianças estavam lá fora e a gente já tinha acabado, eu falei, fala para as crianças entrarem. A gente ficava desenhando na mesa. Fiz muito isso no MEIA. Ainda mais que eu tinha um par, que eu amo de paixão até hoje, a Priscila Hauer, assistente social. As crianças entravam. Entra aqui. Quero ver que desenho é esse. Aí sentava na minha, aí fazia com aquele olho assim, olha, para ver o que era aquilo, ficava desenhando, com a mãe e o pai ali desenhando, e ela já ficava assim, acho que não tem nada aqui dentro, não, né? E ficava desenhando com os carrinhos, tanto é que várias câmaras que eu ajudei particulares a instituir, e sempre falava, tem que ter lápis de cor, tem que ter carrinho, tem que ter aquele vídeo carros, e tem mediador que trabalhou comigo nessa época, fala, Márcia, não posso ver esse desenho animado que eu tenho tremo, que era o dia inteiro vendo esse desenho. Porque as pessoas levam as crianças. Então, eu falei, gente, na hora de sair, antes de sair, essas crianças têm que entrar. Porque senão vai achar que eu sou o quê? Vocês já vão saber a sala se eu sair atrás, que a gente abre a porta, né? Já vão olhar para mim assim, tem que falar, entra aqui, seu pai está chamando. Traz esse papel. Isso a gente fez sempre, né, Val? Sinto muito. Mas isso também é uma coisa de protecionismo do Estado. O Estado é extremamente protecionista. Antes, até com mulheres, né? Nós não podíamos votar, nós tínhamos que pedir permissão para o marido ou para o pai, né? Aí agora tem que pedir permissão do Estado também, se pode botar a criança ali, e a criança pede sim. sabe que não assim, dá papel para desenhar. Eu sempre deixei dentro aí, desenho, não sei o quê, eu vi, tá ali esse bicho. Porque entrou e saiu, a criança já dá, senão ela já entra assim, que a separação desmistifica, então nunca vou casar, então nunca quer entrar, o juiz é horrível, o advogado é horrível, todo mundo é horrível.
Você entrava e desenhava, pô, que desenho lindo, e os pais ainda ficam ali. Vai, mas não foi uma não, hein? Foram várias vezes, ninguém nunca chamou minha atenção. Não, mas eu não contei para ninguém, pode deixar. Ai, tava, não contou. E muitos coordenadores viram, do Meyer, então, que não é mais essa equipe que está aqui, era uma outra equipe. Do Meyer, então, ali mesmo que falar, pode entrar. Ah, pode entrar. Esqueci até o nome, mudou até toda a equipe, eu nunca mais fui para o Meyer, e sem problema nenhum. E na capital também, pode entrar, descansou aqui fora, pode entrar. Ah, só, quando acabava, que eles não queriam que entrasse, né? Não, já terminamos. E tinha essa questão também, que eu não queria ser desobediente, né? Já entrou criança, já entrou mãe, todo mundo olhou para a sala, viu que não tinha nada ali que matasse, não sei o que, não sei o que lá. Quer uma água? Rapaz, pode beber água. Não tem problema nenhum. Senão fica parecendo que ali é o... Não, matador, o que é? Não. O que será que acontece lá dentro com essa tal de mediadora? Senão fica parecendo até um dia, eu com o Ítalo, tu lembra disso? Lá com o motorista, lá no carro, aí parou uma blitz, aí acho que foi o policial que mandou parar. Documento, olhou para trás, o que é, quem é? Aí ele falou assim, mediador. Aí ele, pode passar, pode passar. Tomou um susto, mediador, pode passar. Eu falei, cara, que pensou que eu sou? Falou, mediador, mandou o carro e nem revistou. Fala, Terezinha, que eu quero te ouvir. Então, estou ainda lembrando do nosso encontro, né, lá em Itapiruna, lembra? Que a gente teve lá com a Viviane, não lembra, não, Viviane? Lá em Itapiruna, esses dias agora, Itaperuna, Viviane, me lembro. Estou na tentando me lembrar. administração pública, mediação na... você Lembro, falou meu de amor, negociação. lembro. Então, primeiro eu quero agradecer aí esse presente, né, do nosso Dia Internacional da Mulher, aí, e sempre defendo, hoje mesmo me veio a ideia de um poema de que exaltação ao feminino, que está em todos nós, né, inclusive no Jorge, né, Jorge? É o respeito que vocês tanto falaram, a confiança, o respeito. Com toda a sua fala, né, muito legal a sua postura, no total, né? Eu também fiz o curso com Vesula e tal, e eu realmente compartilho muitas ideias dele. Eu acho que ele oxigena muito, né? Essa coisa muito engessada de que o mediador ele tem superpoderes ou então tem mini poderes, né? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu gosto muito de entender, como você fala aí, né, de deixar as pessoas falarem, eu também gosto muito disso. Aí, com o resultado da tua mediação, que foi muito boa, né, muito legal, foi um filme muito interessante que eu vi hoje, sabe? Muito bom. Se fosse você, eu escrevi um filme sobre isso, pegava um roteirista aí, muito interessante. Eu penso que nós deveríamos assim quebrar alguns paradigmas da mediação, que é justamente essa questão aí, que até a Marinês Soares traz muito, que o mediador não é neutro. A imparcialidade ela pode ser aprendida. Você pode ter limites, né, da sua atuação, mas com técnicas da mediação, dentro de você, com habilidades e tal. Mas eu acho que a sua fala, com essa questão que eu falo, a mediação ela tem uma cientificidade muito empírica, no que se vai fazendo e que a gente vai aprendendo. Não adianta, isso aí é uma coisa que a gente está construindo. Pode ser que daqui, como disse um amigo meu, em 2030, isso seja tudo balela, nada disso aconteça, porque a mediação ela vai mudando, nós vamos passar, outros irão nos suceder. Mas me parece que você deixa aí uma retórica muito interessante, que é essa quebra do paradigma, de que, por exemplo, você que falou tanto em confiança, por que não ter amizade com quem nós acabamos de mediar? Ou por que não ser procurado por um amigo? Eu, por exemplo, nas minhas mediações aqui em Friburgo, na Câmara de Mediação, são amigos que fazem mediação comigo. Eu também entendo que não tem essa de que o advogado não pode conversar comigo antes. Eu defendo muito essa história, vem, conversa, não tem nenhum problema. Achei muito legal essa ideia da pré-mediação, mas, principalmente, o que eu mais gostei foi de você dizer que fica amiga de todo mundo, entendeu? Isso é muito legal.
eu fui mediadora lá em Cachoeiras, aí eu recebia, era uma turma de 32 pessoas, e aí eu recebia ovos, mas não sei o quê, aí o pessoal falou, olha, o dia que você for lá no fórum, eu vou levar ovos para você, porque você mudou minha vida, não sei o quê, e ficam mandando mensagem no WhatsApp. Gente, nós somos humanos, nós queremos o quê? Ser uma casta biologicamente modificada? Não tem como, sabe? Nós que falamos tanto em rapport, nós que falamos tanto em se comunicar, por que a gente fica vedando isso tudo? Eu acho Gostei da casta, gostei disso. não dá para ser, gente. Nós não somos. Eu acho que a mediação ela precisa sair do armário, entendeu? A gente está muito, muito encastelado. A gente fala lá, por exemplo, vocês falaram do judiciário, gostei muito, Márcia, você quebra tudo, eu também. Eu na Sejusc da capital, quando tem que fazer acordo, outro dia lá num mutirão que ninguém gosta, eu adoro fazer, aí eu tinha lá uma proposta de uma empresa que a mulher devia a pessoa devia 80 mil reais, a dívida. A empresa fazia uma proposta de 800 reais. E o advogado não estava ali, nem a pessoa. Eu falei, não, vamos procurar esse pessoal. Aí procurei o advogado tinha esquecido da mediação. Eu falei, procura essa pessoa aí, olha só, assim, muito bom, não sei o quê. Eu sei que a gente fez. Tudo pelo telefone, WhatsApp, papapá. Aí depois veio a advogada da empresa. Mas será que eu falei? Olha só, quem vai perder? É a pessoa que não fez acordo. Vocês não têm nada a perder. Se ela não pagar, você continua o processo. Aí, dia seguinte, tinha lá no mural. É proibido fazer contato com as partes pelo WhatsApp. Eu falei, eu já fiz, está acabado. Então, eu acho que a gente se encastela demais. Agora já está permitido, que bom. Agora né? já está podendo, estava entendendo o que é isso? Eu acho que nós é que somos os donos da receita. E se botar mais fermento, menos fermento, mais farinha, mais não sei o quê, ninguém tem que dar pitaco na nossa mediação. Entendeu? Mas eu acho que a gente precisa, sim, sair do armário, entender que podemos... Eu concordo plenamente com você. Eu acho que você já tem essa coisa, né, de ser fácil fazer amizade, você toda alegre e tal. Como é que alguém vai mudar você? Não vai mudar você, né? Mas Então, eu não posso ser uma pessoa triste. então eu acho que é por aí, sabe? Eu só queria ter essa fala de Muito grata, dizer querida. que continue assim, Márcia, vai ser muito Eu bom. eu vou. Nós somos felizes assim, Eu entendeu? sou. E eu acho que para ser mediadora, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é ser apaixonada pelo ser humano, né? A gente acolhe todos da forma como eles nos chegam. E eles nos acolhem também, gente. Eles gostam da gente. Né? Nossa, esse caso foi um ensinamento para mim, nossa. Legal. Espero que você viaje rápido lá para Nova York. Eu não sei se é Nova York. Tô doida para me levarem. Isso doida. aí. Muito bom ver as pessoas Obrigada, construindo uma possibilidade. Muito grata, querida. Grata a vocês Terezinha, todos. parabéns, sua fala foi linda, foi muito legal. Estamos nos despedindo, né? Já estamos chegando na hora. Vou contar uma história rápida para vocês irem um pouco. Eu não conheço Márcia Rosa, acho que nem pessoalmente, né, Márcia? Aí eu falei com a Valéria, eu queria chamar a Márcia Rosa. Ele falou, Márcia Rosa é poderosa. Não sei, não. E aí eu falei, tá, mas eu vou pensar. Márcia, vou. Falei, mas eu nem perguntei, ainda vou. Aí participou da nossa palestra. Márcia, eu tenho uma casoteca aí, um projeto meio doido. Eu estou dentro, sou a primeira. Então, assim, muito obrigado. Primeiro, eu te admiro porque eu acho que você é inteira, né? Você não é fake, né? No mundo de fake news. Já tentei, mas eu não me dei fake bem. Pessoas, você não é uma pessoa fake, você é inteira, você se joga, né? Nesse projeto você está abrindo aí, abrilhantando. Eu só tenho que te agradecer demais. Eu aprendi. Jorge, vou chamar ela para cantar na última reunião, você chama ela para cantar. Estou até a fim de fazer umas camisas. Estou tirando música nova, estou com uma aparelhagem poderosa aqui, ó. Vou fazer umas camisas escrito mediador biodegradável, que eu amei, entendeu? A Márcia do tipo... Cara, eu tenho que anotar o nome da juíza, né? Toda vez eu falo.
Você quebrou Pra tudo, falar. Márcia. Você quebrou tudo. Você é biodegradável, vira amiga dos mediadores e está inteiro. O importante é nessa vida Tamo a gente junto. estar inteiro, né? Não dá para ser pela metade. Então, eu Não queria dá. te dar os minutinhos finais para você se despedir, te agradecer Ah, demais, falar para o povo aqui que mês que vem tem Flávia Galo, depois nós temos, nos próximos meses, Marcelo Girardi, talvez Daniela Eba, Andrade, Glória Sueli, só gente boa para a gente só contar gente os fina, causos. elegante, sincera. E só causo, como a gente diz, só caso bem Causa. complexo. Né? Também tem uma professora da Unicamp que vai vir aqui, ela estava aqui na palestra Adriana Alvim, falar sobre xenofobia e racismo dentro da Uia, universidade. Eu acho que esse é imperdível. Ela foi mediadora da Unicamp, é maravilha. doutora, então é um caso extremamente palpitante. Terezinha levantou a mão, quer falar mais alguma coisa? Não, 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 não. não. Eu Márcia, acho que ela me chamou. você Querido, assim, tem seus 5 super minutos grata, para encerrar. super grata a vocês por vocês terem né, parado os seus afazeres para me ouvir. Super grata por você ter me convidado, ver pessoas que eu já conheço há muito tempo, né? Terezinha, Glória Sueli, bastante tempo, a Val, desde 1830. Que louco. Tantas pessoas aí lindas, Elane, Adriana, tanta gente linda que passou por aqui hoje. Só te agradecer e pode me chamar quantas vezes for, que eu adoro contar causos, adoro falar, adoro cantar, adoro participar, adoro me envolver nesse trabalho que eu super amo. Na quinta-feira eu vou participar de um painel lá no Shopping Leblon e vai ser num shopping mesmo, né? Sobre empreendedorismo feminino, eu vou falar sobre comunicação. E aí eles pediram um trecho assim, rapidinho assim, o que seria você? Aí eu pedi para colocar Márcia Rosa, fundadora da Márcia Rosa Consultoria, confio na ciência e na espiritualidade, eu acredito que há outras possibilidades da gente pensar em outras perspectivas, né? E isso, para a minha vida, fez muito sentido, né? Porque durante muito tempo na minha vida, eu só consegui entender uma forma, né? E aí eu descobri que não era só 880, que tinha 73, 17, 24. Nossa, isso, assim, para mim, foi maravilhoso. Então, é sempre muito bom a gente poder pensar que existem outras formas, né? Da gente resolver, não só aquela que eu tenho certeza, né? Mas aquela que a Val me ajudou a pensar, a Glória Sueli, a Terezinha, a Elane, a Adriano, o Jorge, eu pensei, não, mas não é. Então, isso é muito bom a gente estar envolvida nisso tudo. Então, sou muito grata a vocês pela essa noite maravilhosa. Márcia, vamos fechar o seguinte: você que canta, um dia vou te ouvir cantando a música do Rapa, que diz: a minha alma está armada e apontada para o sossego, porque paz sem voz não é paz, é medo. Então, que nós tenhamos paz Vou e tirar essa tenhamos música aí, voz, só porque vou entendeu? tirar ela. Que nós tira ela que a gente quer te ouvir. Gratíssima. Beijo, Graças meus a vocês. Tchau, gente. queridos. Beijo, Tchau, grata. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.